Para caso se tu estivesse em um outro planeta nesses últimos meses e não saiba o que é o James Webb, ele é simplesmente um puta telescópio espacial que vai revolucionar e criar uma nova era na astronomia. Ele vai ser capaz de observar exoplanetas, estrelas e até galáxias que estão a bilhões de anos daqui da Terra. E se lembram que no último vídeo eu falei que quanto mais longe o objeto está, mais no passado ele aparece, tá, pra gente? Então o simples fato de ele enxergar mais longe vai nos trazer muitas informações da origem do nosso universo. Então James Webb foi projetado para ver as primeiras estrelinhas e galáxias que se formaram lá no início do nosso universo. Por isso que ele é tão importante. Meu nome é Nicole e nesse vídeo eu vou te contar um pouco sobre o telescópio espacial James Webb, um pouquinho de polêmicas, o preço, a comparação dele com o telescópio espacial Hubble e muitas outras coisas que a gente espera que ele traga no futuro. E o James Webb tem 4 objetivos principais, fundamentais. Pesquisar a luz das primeiras estrelinhas e galáxias lá no início do nosso universo, depois do Big Bang. Estudar a formação e a evolução das galáxias. Entender a formação de estrelas e sistemas planetários. E estudar os sistemas planetários e as origens da vida. Além de conseguir detalhes da composição da atmosfera de exoplanetas. Exoplanetas é a forma que a gente chama planetas que não são da nossa estrela, do Sol. Então, todos os planetas que são de outros sistemas solares, de outras estrelas, é o que a gente chama de exoplanetas. Então imagina conseguir detalhes da composição da atmosfera de exoplanetas. E quem sabe talvez até em busca de formação e origem de vida em algum desses exoplanetas. Finalmente! Depois de mais de 25 anos desde o início do desenvolvimento desse projeto todo do James Webb e de tanta variedade de problema que levaram só no ano passado, o ano de 2021, a 4 adiamentos, o telescópio espacial James Webb finalmente está aí entre nós. O lançamento aconteceu às 9h21 da manhã no sábado, dia 25, sábado de Natal, a bordo de um foguete Ariane 5 da Arianespace, a partir do Centro Espacial da Guiana, na Guiana Francesa. O desenvolvimento do James Webb começou lá em 1996 e tinha um lançamento previsto para o ano de 2007. Que a gente sabe que não foi, atrasou um pouquinho, mas enfim, o que importa é que ele tá aí, tá vivo, tadinho, sobreviveu. E provavelmente vocês conhecem o telescópio espacial Hubble, que foi tão famoso e falado, que foi lançado daqui da Terra em abril de 1990. E ainda depois de 3 décadas, até os dias de hoje, ele vem expandindo a nossa visão do cosmos, o nosso entendimento sobre o nosso universo. E trouxe tantas imagens impressionantes que ele foi coletando ao longo do trabalho dele como telescópio. E muita gente fala de maneira errada que o James Webb é o substituto do Hubble. Mas isso nem faz muito sentido de maneira técnica, porque ele vai fazer coisas diferentes do amiguinho antigo dele, o Hubble. É como tu ter um gato, aí depois tu adota um cachorro e fala, agora tu vai substituir o gato. Por mais que os dois sejam a mesma coisa, 2 animais, eles servem para coisas diferentes, eles são diferentes, a mesma coisa com os telescópios. Por mais que, obviamente, agora o James Webb é o chefe, ele chama mais atenção, ele tem uma tecnologia maior, então ele vai sim chamar mais atenção e ter mais importância por um tempo. Então, por mais que eles pareçam tão diferentes, um com uma tecnologia de ponta avançada e o outro já velhinho com dor nas costas, eles ainda vão estar lá no céu trabalhando como uma dupla da hora. Então James Webb vai fazer as coisas um pouquinho diferente. Ele tem um espelho gigante de ouro e ferramentas de observação de luz infravermelha. Ele foi projetado, segundo a NASA, para captar objetos de 10 a 100 vezes mais fracos do que o Hubble era capaz de detectar. E o Hubble tinha um espelho de 2,5 metros de diâmetro. Já enquanto isso, o do James Webb mede 6,5 metros. Ele vai coletar luz mais rápido e ver os astros também com maior nitidez. E enquanto o Hubble está relativamente perto da gente, na órbita baixa da Terra, enquanto isso James Webb viajou para muito mais longe, lá para um ponto gravitacionalmente estável, a 1,5 milhão de quilômetros daqui da Terra, que é um ponto conhecido como Sol-Terra Lagrange ponto 2. Ou L2. L2 são pontos no espaço onde a atração gravitacional, que é exercida por 2 corpos, no nosso caso a Terra e o Sol, cancela a aceleração centrípeta. E então pequenos objetos que a gente vai colocando lá, como por exemplo satélites,
podem naturalmente se manter em uma posição estável em relação a eles, com poucas correções de órbitas necessárias às vezes. E além de todas essas diferenças como localização, equipamentos técnicos, além disso, os dois enxergam o universo de uma maneira diferente. O Hubble enxerga o universo principalmente na faixa de onda do visível, que é o que a gente consegue ver a olho nu, e no ultravioleta. E já o James Webb é projetado para observar principalmente a faixa de onda do infravermelho. Só explicando de uma maneira simples, no universo tem coisas que a gente só consegue ver, a gente que eu digo os telescópios, só consegue observar em determinadas faixas de onda. Então no infravermelho a gente pode ver determinados fenômenos, em raios gama outros fenômenos super diferentes. Então só dessa diferença já imagina o tanto de imagens incríveis que ele vai trazer, diferentes do Hubble, que a gente nem está acostumado, e tanta coisa que a gente pode até nem conhecer. Então, só recapitulando agora de uma maneira mais técnica, a luz visível varia de cerca de 700 a 400 nanômetros. O Hubble pode ver a luz em uma faixa de comprimento de onda de cerca de 200 nanômetros a 2,4 microns, enquanto a faixa do James Webb vai de cerca de 600 nanômetros a 28 microns. Então, mesmo que o James Webb observe principalmente a luz infravermelha, ele ainda pode ver a parte vermelha, laranja do nosso espectro visível, né? As cores que a gente conhece, o vermelho e o laranja. Porém, obviamente, como sempre, nem tudo são flores. A proposta inicial de quanto que ia custar esse telescópio, no começo era de cerca de 500 milhões de dólares. Mas passou um pouquinho disso, um pouquinho. E atualmente o custo estimado desse telescópio, arredondando, foi de cerca de 10 bilhões de dólares. Passou um pouquinho. Então, além dessa polêmica aí do preço, também tiveram outras polêmicas que eu acho importante falar aqui. Lá nos estágios iniciais do desenvolvimento do JWST, que é a sigla, né, para o James Webb, ele era conhecido como NGST, que traduzindo é Telescópio Espacial da Próxima Geração. Mas lá em 2002, a NASA decidiu batizá-lo em homenagem ao James Edwin Webb, que foi o segundo administrador da agência e também foi uma figura importante no desenvolvimento do programa Apollo. Enfim, a controvérsia vem do fato de que o Webb, durante o mandato dele de subsecretário lá dos Estados Unidos, ele foi uma figura-chave durante o período chamado como Pânico Lavanda, que foi uma série de medidas que resultou no expurgo de pessoas LGBT+, em todas as esferas do governo dos Estados Unidos. E essas medidas continuaram em vigor na época que o Webb era administrador da NASA. Mas depois de toda uma história, a NASA só falou que não tem justificativa para mudar o nome. Então ainda é esse nome aí que a gente conhece. E dá pra entender a NASA, né? Deve ser difícil dar o nome de algum americano que nunca tenha feito merda, né? Mas enfim, ai. A estimativa de vida útil do James Webb é de cerca de 10 anos, bem menos do que os 31 anos do Hubble, e ele ainda tá lá. E tem uma diferença importante que causa isso. O Hubble orbita muito mais próximo à Terra, a uma altitude de cerca de 540 quilômetros. E foi projetado ali para receber manutenção dos astronautas, a bordo daqueles ônibus espaciais. Já o James Webb estará a mais de 1,5 milhão de quilômetros de distância da gente. Então fica meio inviável de ficar chegando até ele. Por isso ele não foi pensado de ficar fazendo manutenção e de durar um longo prazo. Mas afinal, qual a importância disso tudo? Qual a importância do James Webb? Começando com uma luneta ou telescópio refrator, logo em seguida com as observações e descobertas feitas por Galileu, como as luas de Júpiter, fases de Vênus, crateras de montanhas da Lua e as manchas solares, os instrumentos foram evoluindo ao longo da história, com o telescópio refletor do Isaac Newton, as observações e descoberta de planetas, luas, asteroides, cometas, estrelas e galáxias feitas por William Herschel e outros. E depois tivemos os grandes telescópios terrestres instalados em montanhas, como os do Monte Wilson e Monte Palomar, o telescópio Keck no Havaí e também o VLT no deserto do Atacama, entre vários outros. E tudo isso levou aos radiotelescópios, telescópios espaciais e sondas que exploram as profundezas do espaço ou visitaram até mesmo outros planetas, entre eles o telescópio espacial Hubble, considerado um dos instrumentos científicos mais importantes da história da humanidade, que agora cede lugar ao James Webb.
Essa foi uma mensagem do professor Paulo Sérgio Bretones, que eu acho que reflete muito a emoção que a gente consegue ter com James Webb. E então, entre várias outras coisas incríveis, o James Webb vai nos permitir enxergar as estrelas nascendo lá no interior de nuvens de poeira, analisar a composição da atmosfera de exoplanetas, como eu já tinha falado lá no começo, e ainda vai conseguir observar o espaço mais profundamente ainda do que o Hubble, registrando a formação das primeiras galáxias do início do universo. Então, uma coisa que podemos ter certeza do James Webb é que não temos certeza de nada. Porque, afinal, na astronomia sempre foi assim. Sempre quando a gente foi construindo telescópios maiores e melhores, sempre a gente encontrava coisa que a gente nunca imaginava estar lá. Então, finalmente, vamos aproveitar muito esse telescópio que finalmente foi lançado e esperar para ver as imagens e as maravilhas que ele vai trazer pra gente ainda. E não esquece de contar pra mim nos comentários o que tu acha que o James Webb vai trazer pra nós e o que tu tá mais ansioso pra descobrir com ele. Muito obrigada por assistir. Tchau. Oi, minha vida. Não, meu celular.